ver novas pessoas. Que bom estar envolvido nessa atmosfera de louvor e adoração. Esse tema precisa realmente ser muito falado na igreja, porque louvor e adoração é um tema muito amplo. E quando a gente fala de louvor e adoração, geralmente a gente se prende muito à música. Mas louvor e adoração começa por escolher. Escolha. Louvor é escolha de como, de que caminho eu vou seguir. Escolha. Quando eu abro os meus olhos, levanto pela manhã, abro os meus olhos, eu adoro ou não através das minhas escolhas. Mas aqui ouvimos mensagens lindíssimas que foram cantadas, mas no culto de adoração, no culto de louvor, não existe, não pode haver um culto de adoração sem abertura da soberana palavra. E numa programação de louvor, a gente deve de fato organizar as músicas e o quantitativo de músicas não deve interferir na hora da palavra, ok? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E aqui, para a glória do Senhor, imagine cada louvor que foi cantado, que se sentiu tocado pelas músicas que foram cantadas aqui. Amém? Então, essa atmosfera gostosa, que determinadas músicas foram cantadas, se projetou, se imaginou, se sentiu tocado. Esse é o poder do louvor. A música em si, ela tem uma influência muito poderosa na vida das pessoas. Agora, poderosa para o bem e também poderosa para o mal. Você sabia que o seu caráter, as suas escolhas, as suas atitudes dependem também dos crentes que diz não, gente, não é crente que fala isso não. Depende do tipo de música que você ouve. Olha a quantidade, olha quando você vai verificando a criminalidade. Você tem aqui, como em todos os lugares, né, da nossa cidade, tem essa questão dos paredões. Você já prestou atenção na qualidade das músicas que são cantadas nesses ambientes? São músicas que depreciam a mulher o tempo todo e que pega e faz isso, que senta naquilo, que vai fazer isso. O enredo não muda dessas músicas. E aquela ideia, ela é bitolada, ela é assimilada pela mente e de repente o seu caráter, o caráter principalmente das crianças e adolescentes, então aquele estilo de música impacta diretamente no caráter, no estilo de vida das pessoas. Sabia disso? Ser uma pessoa egoísta ou honrosa, o tipo de música que ela ouve tem tudo a ver com a personalidade dela. E quando a gente, eu havia perguntado, não sei se você já parou para ouvir a qualidade extremamente baixa, me perdoe se alguém que gosta desse estilo de música, né? Mas esse tipo de música, ele vai transformando pensamentos, moldando escolhas. Vocês sabiam que quem escuta músicas falando o tempo todo de violência, quando há situações na vida em que ele precisa decidir, ele não tem outra fonte, nem outra opção de escolha que não seja aquela que a mente está ali o tempo todo, sabe? O adolescente em si, na sua formação cerebral, há um campo que, infelizmente, né, nessa fase da vida, se eu não me engano, é um hormônio, que em determinada quantidade dá essa sensação de coragem, está todo mundo dizendo, não vá, não faça, mas ele não consegue ver perigo e vai e faz. Geralmente, essa camada dos adolescentes, eles estão muito envolvidos nesse tipo de música que eu acabei de falar para vocês. Se você pega, eu não incentivo a ninguém, mas assim, eu dentro da minha casa, infelizmente, sou obrigada, né, a respeitar o meu vizinho que não me respeita e coloca lá aqueles determinados tipos de música. E quando a gente vê, e aí as mães, as crianças, você aqui já me conhece, sabe, né?
Meu nome é Bárbara, para quem não me conhece, sou da Igreja de São Martim, também sou gestora de escola municipal. E a gente vê nas crianças, as crianças estão completamente corrompidas com a qualidade do que é cantado. E aí a gente fica, mas você está falando de trabalho de música, quem é o crente aqui que vai para paredão? Não, mas a música que você ouve, que não seja de paredão, a música que você escuta na sua casa, a música que está na playlist do seu celular, a música que você escolhe como referência de vida, ela impacta na sua escolha e no seu caráter. Falando sobre louvor e adoração, a irmã que começou o culto abrindo no Salmo 100. E eu gostaria de pedir a você que também abrisse aí no Salmo 100. Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor misericórdia, a fim de que compreendamos o que Ele quer nos dizer esta noite através da sua palavra aberta. Amantíssimo excelso Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome por toda a eternidade. Estamos aqui nesta hora para ouvir o teu recado através da tua palavra. Que ele ache lugar em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí no Salmo 100, há um convite, né, à adoração. Mas a gente não vai ler o Salmo todo. Eu gostaria que você lesse aí Salmo 100, versículo 4. Ele diz o que? Quem pode me ajudar? Vamos juntos? Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor, rendam graças e bendigam o seu nome. Então, aqui ele diz que nós devemos entrar por suas portas com ações de graça. O que significa isso mesmo? Entrar pelas portas com ações de graça ou com louvor. Louvor é uma homenagem. A gente não tem dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia do avô, dia disso, dia daquilo. Então, nesse dia específico, você não vai lá e faz uma homenagem? Pois, quando nós saímos da nossa casa, o nosso interior, né, o nosso desejo deve ser de vir homenagear ao Senhor. E não é quando você está aqui, é quando você escolhe sair da sua casa. Louvor e adoração diz muito de como, do que eu escolho, do que eu professo. Eu venho para a casa do Senhor. A roupa que eu venho para cá importa? Importa não? A roupa que eu vou ficar na minha casa e a roupa que eu venho para a casa do Senhor. A roupa que eu venho adorar, ela não deve chamar atenção para mim, mas isso aí é assunto para um outro momento. Ela deve demonstrar a minha escolha, a minha gratidão e como eu entendo que o corpo do Espírito Santo deve habitar. Ele tem reservas, ele não fica à mostra ainda porque quando nós estamos aqui na frente, quer queira, quer não, vocês estão aí olhando para mim e de repente, vai que eu estivesse aqui com a saia aberta, muito cá em cima, esse vento batendo, automaticamente a atenção iria ser direcionada para uma outra coisa. Então, até a forma que a gente se traja tem a ver com louvor, com adoração. E não é dentro da igreja, é quando eu já saio de lá. Hoje eu vou à igreja. Quando eu vou porque é culto de domingo, eu vou porque é sábado. Não. Você entra pela porta com ação de graça. Você veio aqui hoje, talvez hoje inconscientemente você não tenha isso muito claro, mas todas as vezes você é amigo convidado, quando vir a este lugar, porque fulano me chamou, sim, fulano ou fulano me chamou, né? Seja muito bem-vindo, né? Quero registrar aqui o prazer de receber cada amigo convidado. Da última vez que eu vim aqui, teve gente que eu não vi, você, como é seu nome? Paula, não vi Paula, como você, na roda assim. Janete, não vi Janete. Você Janete? Janete? Celeste.
pátio é aquela parte que está lá antes da porta. Ou seja, se nos átrios, se no pátio eu já devo estar com a minha intenção de adoração, imagine aqui dentro deste lugar. Então, a adoração, queridos, tem muitas nuances e uma delas é organização. Você sabia que tudo que faz parte do culto, o objetivo é como se fosse um holofote. Todos os departamentos da igreja, tudo que tem aqui, precisa contribuir para a adoração. Ontem faz 8 dias que a nossa igreja, a sonoplastia da nossa igreja, passou por um treinamento, né? Até se alguém aqui da igreja tiver interesse, ele é adventista, ele é um técnico de som, e no domingo passado nós ficamos sabendo que o som promove irreverência na igreja. Você acredita nisso? E automaticamente a sonoplastia ficou, mas como assim o som? Às vezes, uma pausa, uma régua. O som não deve impedir a voz dos adoradores presentes no templo. Se quem tira o hino, se quem vem cantar nem tanto, né, que precisa realmente ter um volume diferenciado. Mas o louvor, quem está cantando aqui, e não é nada pessoal, né, onde a gente teve, ontem lá na igreja, eu lá sou também diretora de comunicação, estava falando com a igreja que a gente precisa se reeducar. Às vezes a gente tem alguma coisa, manda sonoplastia, né? Não é a sonoplastia que tem que aumentar, é eu e você que tem que baixar a voz, para a gente entender. E na hora da adoração, na hora do louvor, eu que já venho de casa, né, com as minhas ações de graça, né, o meu objetivo, o meu motivo de homenagear o Senhor, quando eu entro aqui e o louvor é colocado, eu abro a minha boca para cantar. Mas eu não sei. Outra coisa, quem vem fazer o louvor na igreja precisa organizar, porque adoração e louvor são organizados. Você sabia disso? Que a adoração na sua casa, na igreja, não é de qualquer jeito. Você precisa organizar. O louvor na igreja, ele não é aleatório. Ele deve ter uma cronologia. Quando os louvores que o pessoal do louvor escolhe para começar o serviço, tem que ter a ver com a palavra que vai ser ministrada. Quem vai cantar o hino especial precisa saber da temática que vai ser envolvida para que tudo que aconteça aqui esteja combinado. Então, louvor, aqui a igreja adventista tinha essa prática. Alguns que não conhecem já faz isso. Vamos cantar, diga aí uma música fulano, diga aí uma música fulano, e a pessoa escolhendo, e assim, não, isso não é organização. Quando a gente vem para adorar, a nossa vida, nossa decisão, dentro da igreja, a nossa postura, é hora do louvor, é hora do louvor. É irreverência quando você aqui salva aqueles que não sabem o louvor. Canta, está aqui o louvor cantando que você sabe, você fica. E aí, quem está aqui, e aí dá essa dica para a sonoplastia, às vezes o som está aqui, só quem está aqui no microfone louvor fica, e a igreja fica calada. A adoração é com entendimento. Eu preciso entender porque eu estou aqui. Eu escolhi vir porque Jesus é meu Salvador. Eu não valho nada, mas Ele é bom para mim. E por conta disso, eu vim trazer homenagem. Eu vou homenagear o Senhor, porque eu larguei a novela que estava me chamando. Começou a novela, e aqui hora do culto, eu larguei a novela. Eu vim para a casa do Senhor, porque eu estou dizendo a Ele, Senhor, a vontade é de ficar lá. Mas o Senhor é mais importante. Por isso eu venho aqui te homenagear. A gente não entra na casa do Senhor de mãos vazias. E eu não estou falando de financeiro, de dinheiro, não. Nas festas de primícia, antigamente, era uma festa que todo mundo ia levar o primeiro fruto, o primeiro filho. Então, tinha muito estado. Quem tinha posses levava cordeiro, né?
boi, carneiro. Mas quem não tinha nada disso, sabe qual era a orientação? Vai caçar uma pomba. Se você não conseguir, caça uma rolinha, que é um passarinho também pequenininho. Mas todos iam à presença de Deus, porque todos tinham o que oferecer. Eu não estou falando do material. Era uma representação espiritual. Que quando você vem à casa de Deus, você sempre tem algo para trazer. Tem essa não vir Dias tem a ver, sim, também com a adoração financeira. O culto, né, a igreja, precisa ser mantida. E eu preciso entender isso. Não estou dizendo, eu não tenho, então eu vou de montura para a igreja. Não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando da adoração e que eu venho trazer aquilo que Jesus pede de maneira insistente. Ele bate na porta dele, ele não arranca, ele só vai ter se você der. É o quê? O seu coração. Quando você entra nos portais, quando você entra no átrio, você deve vir com a sua oferta. O que é o seu coração? Senhor, meu coração está desesperado, mas eu vim trazer o meu desespero e colocar aqui no teu altar. E ao sair daqui, eu quero levar aquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos para levar. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Isso mesmo. E adorar, e aí a gente lembra de João 4,23, que Deus lembra que os adoradores verdadeiros dele adoram como? Em espírito e verdade. Você sabe o que é isso? Adorar em espírito, tem até louvor, né? Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Pronto? Tá bom. A gente canta, mas a gente sabe mesmo o que é isso. Adorar em espírito e verdade, adorar em espírito é adorar com intimidade com Deus. É muita coisa assim, é uma coisa que as pessoas hoje não querem. Elas querem brilhar, elas querem aparecer, mas elas não querem transformação. Ela quer o Jesus que ela diz a ele o que ela vai fazer e o que ela quer ser. Quando ela vem, Jesus nos convida, ele nos convida como nós estamos. Venha como você está. Mas uma vez que eu chego na presença de Jesus, jamais eu vou permanecer da mesma forma que eu entrei. E muitas vezes, essa oferta que é o nosso coração tem sido uma oferta defeituosa, porque nós não temos intimidade com Deus, uma intimidade sincera, com a mente e o coração, mente, coração e espírito alinhados, né? Outra coisa, adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? Adorar em verdade é você adorar de acordo com as orientações da palavra. De acordo com as orientações da palavra. Isso é adorar em espírito e em verdade. Você ter intimidade com Deus e o que você vier fazer aqui tem que ter a ver com o que ele deixou escrito de como ele gostaria que fosse, né, que fosse adorado. Mas eu não estou vendo o relógio ali. O relógio não gosta de mim, é meio inimigo. Mas a música, ela forma o nosso caráter, a gente já viu isso, ela influencia nas nossas atitudes, né? E o louvor leva à humildade, ao reconhecimento da nossa dependência de Deus. Quando você ouviu alguns louvores aqui, você sentiu, quem sentiu o coração assim, quem sentiu o coração atingido por uma frase ou outra de um dos louvores que foram cantados aqui? Alguém? Você sentiu tocado? Amém. Se não, ainda dá tempo. A música também, ela influencia nas nossas emoções. Você sabia que muita gente, principalmente em crise de depressão, quando ela ouve um louvor, acalma, ou uma música que tem a frequência, que a música ela é poderosa, né? Ela é poderosa. Todos os instrumentos
objetivos claros para onde ele vai levar e o que ele quer atingir. Música romântica, né? Tem um estilo, muito obrigada por ser. Isso é minha opinião, a minha opinião. Se eu não fosse cristã, por certo, um estilo que eu sou enojada a rocha. Existia, acho que de tanta perturbação dessa declaração, meu vizinho pode ter também a versão. Mas, uma coisa assim eu quero dizer. Quando a música ela é colocada como ferramenta, né, de adoração, a tendência dela é transformar a nossa mente, a nossa visão, a nossa vida e termos um comportamento diferente. Voltando a falar sobre o que a gente ouviu na sonoplastia, né, sobre o curso de sonoplastia, o que é que operação de som tem a ver com adoração. O canto mais importante da adoração, eu já falei isso aqui, o canto mais importante não é um canto especial. O cantor que vem cantar aqui, ele tem são dois objetivos: encantar pessoas, mas o primeiro é adorar a Deus e encantar pessoas. Quando ele canta com a nota certa, a qualidade vocal, tudo harmonizadinho, tudo bonitinho, o louvor ele pega e me leva para outra atmosfera. Mas o louvor de que Deus está muito mais ansioso para ouvir é o louvor da sua congregação. É por isso que quando você vem aqui à frente louvar, e música, adoração, não é lugar a gente está fazendo experimento. A gente, fulano, vou botar fulano, está chegando na igreja agora, vamos botar fulano. Não, precisa ensaiar, precisa conhecer. Aqui na frente, quem está aqui como uma referência para quem está lá. Você sabia disso? Na adoração, quem está aqui, não é porque é melhor do que todo mundo não, mas significa que você é uma referência para quem está aí. E a forma que conduz o louvor é importante, porque esse momento, quando a proposta que eu trago aqui de louvor e adoração, ela tem que lhe envolver para quando a mensagem chegar, achar o terreno preparado para que de fato seu objetivo de vir louvar e adorar seja de fato atingido. Então, vai muito além da gente estar ouvindo uma boa música. Eu não estou desmerecendo, não estou ainda, porque vocês também sabem que eu canto. Eu sei que, como foram cantados aqui os louvores, né, a música, eu tenho Aribaldo, ele veio conversando comigo quando ele me trazia, ele foi conquistado, né? O primeiro passo foi através da música. A música cantou com outro colega ontem falando que ele estava passando pela porta da igreja, ele ouviu a música e uma frase da música que ele ouviu, ele então entrou. O louvor encanta, o louvor é poderoso, por isso que nós precisamos entender como ele deve proceder e a importância dele na casa de Deus e lá na minha casa também. Porque às vezes a gente tem duas caras, né? Na igreja, eu te amo. A gente acha que não está. Então, por isso que a adoração é escolha. A adoração é sinceridade. Sinceridade. E quando a gente vem à casa de Deus, que Ele usa pessoas para falar, para cantar, quando você chega, imagine, você chega angustiado, encontrar um ambiente de adoração, e para você que chega, olha, você nos atos é lá fora. Nos atos do Senhor já deve chegar glorificando e adorando. Então significa dizer que aqui não é lugar de bater papo, não é lugar de conversaria. E mesmo se você não ficar aqui, ficar lá fora conversando, olha, a porta seria o portão. Lá no portão, nas portas, entrar as portas com as suas de graça. Nos atos eu já devo estar glorificando ao Senhor. Aqui já precisa de adoração. E muitas vezes, cuidado, segure essa aí. Eu não se ofenda com isso. Da última
Eu falei que nem todo mundo que é batizado no tanque é por inspiração e escolha divina. Você sabe disso, né? Eu fiquei impactada com isso, mas é verdade. E às vezes, por isso que você deve pensar o que é que você vem fazer aqui quando você sai da sua casa. Tem gente, aqui não tem não, isso aí é outro não. Não sei da vida de ninguém não, viu? Aí não me diz nada, não sei de nada. Tem entrega com o povo, hoje eu vou pegar ela. Hoje eu estava na igreja, deixa ela chegar. Depois do culto, vou esperar ela chegar para fazer isso e aquilo. Olhando pelo significado da adoração, você já está entendendo que processo está acontecendo aí? Só há dois caminhos: ou o caminho de Deus, ou o caminho do inimigo. Então, quando eu venho para a igreja, e aí vocês, ou nós, né? Essa depois excusa, mas nós, quando nós ficamos conversando, puxando conversa, e na brincadeira, de quem é o papel de desvirtuar, tirar a atenção da palavra de Deus? Por isso que eu devo ter certeza, mente clara, a palavra de Deus, ela diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E uma curiosidade sobre a música é o cérebro, né? A música tem o poder de estimular a produção de dopamina. A música promove esse hormônio maravilhoso da satisfação. Quem está em depressão, tem falta desse hormônio aqui. É o hormônio do prazer e da alegria. O louvor faz isso. Imagine você ouvir, colocar e aí cuidado, crentes. Muitas vezes a gente só coloca louvor, e a gente precisa colocar. Eu não faço na mesma proporção. Meu vizinho, quando ele está feliz, quando ele quer namorar, ele bota lá as músicas que ele quer, mas não é só porque eu sou cristã que eu vou pegar o louvor, agora ele vai me pagar. Quando ele botou a rocha dele, agora ele também todo louvoramente. Não é assim. É tudo com equilíbrio. Mas vamos lá. Sobre a música e o cérebro, para a gente finalizar a questão da dopamina. Não tem muita coisa para falar, não, gente. Só eu sempre imprimo assim, letra grande, e aí parece que tem um monte de coisa para falar. Quando você canta, o que você escolhe fazer para adorar o Senhor, e aquilo que você escolheu, você percebeu que agradou a Deus de acordo com o que a palavra diz, automaticamente essa sensação, esse hormônio é liberado do seu hormônio do prazer, da alegria, da satisfação, porque você fez algo que agradasse ou agradou alguém. Quem aqui já deu presente e ficou feliz porque conseguiu dar esse presente? É uma sensação boa. A pessoa, enquanto a gente acha, a gente cria expectativa, eu vou dar isso assim, mas a gente mediu assim, que ela não vai ligar, não, ou ele não vai ligar. Mas a pessoa ficou tão feliz que superou a sua expectativa. É assim que a gente deve ficar quando a gente vem para a casa do Senhor. Agora, e a música cura? Você sabia disso? A música cura. Quantas almas isoladas estão aí? Porque não me diga que a felicidade muitas vezes só manifesta nessas músicas de paredão. Que eu vejo assim, olha, meu Deus, é muita cachaça. Tem outras coisas, né, que não cabe a gente falar aqui. As mulheres, se depressião, parece que está feliz, mas uma coisa que lhe deixa feliz, ela deve ter uma sensação moradora, né? E de repente todo mundo está ali, vomitando depois, com dor de cabeça no outro dia, e isso para eles é felicidade. Mas às vezes muitos estão lá porque não conhecem o outro lado da moeda. E para falar sobre a música como redução de estresse e melhora da saúde emocional, nós precisamos escolher melhor aquilo que a gente coloca dentro da nossa casa. Mas antes, falando sobre esse poder, até a pessoa em coma, você sabe que o último sentido que a pessoa perde
E ele também, nas horas vagas, trabalhava de árbitro. Quando ele já tinha sido um adventista, há muito tempo, tinha saído da igreja, e foi um dia de eleição. Ele, quando não estava trajado no esporte, o traje dele vai trabalhar, o que ele andava normalmente era centro social. Ele, no dia de votar, ele foi andando para o local de votação e pegou um caminho que ele não costumava pegar. Só que ele passou mal, ele se subiu alto, acho que era 1,90 m que ele tinha, e ele se sentiu mal e caiu. Só que na mesma hora assim, que ele caiu, na verdade ele foi se encostando e caiu, ele ficou parecendo que estava bêbado e chovendo. Quando chove, aqueles pingos grossos que a pessoa fica toda suja de areia, ele ficou todo sujo, né? E as pessoas que estavam passando, que não conheciam ele, achavam que ele estava bêbado. Mas só que ali também passou alguém que conhecia ele. O nome dele era alguém que conhecia ele. E quando viu, disse: "Bicho, ruim", foi tentar chamar ele e ele não acordava. Então, dali foi pedida ambulância, foi descoberto que ele tinha dado um AVC, conseguiu a regulação, foi para o hospital geral, e ali ele ficou durante 15 dias em coma, e o corpo começou a paralisar, e a sua esposa, na tentativa de levar mensagem, falar com ele, né, colocou o louvor que marcou a conversão dele na época em que ele aceitou Jesus. É aquele pensando bem: não me deixe, não me deixe. Então ela pegava no celular e colocava esse louvor para ele ouvir. Acredite, ele imóvel, mas as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. De lá do subconsciente dele estava. E como o poder do louvor chegou até a mente dele, a ponto de emocionar. Eu não sei o que aconteceu com ele, nos pensamentos dele, mas ele infelizmente faleceu. E eu não sei, que a gente não pode mensurar, a gente deseja que ele, lá a gente não sabe como se processa essa questão cerebral, né? De tudo que a gente conhece, os cientistas, os mais, os gênios usam apenas 5% do poder do cérebro. Se usando 5%, sabem tanto quanto mais se usassem em toda a sua dinâmica. E essa história de Rui eu nunca esqueci, porque foi a mesma estratégia que eu usei quando minha mãe ficou 3 meses por causa do Covid internada, a gente não podia visitar. E no dia que liberaram a visita, foi o dia de sexta-feira, o hino, ela também estava em coma. E o hino que nós cantamos no pôr do sol, sempre cantávamos em casa, quando eu comecei a cantar no louvor, perto do ouvido dela, ela começou a se mexer. Infelizmente também, minha mãe conheceu o Senhor. Mas eu não sei como é que tem sido suas escolhas para louvar o Senhor. A palavra de Deus diz que devemos transformar, não devemos nos conformar com esse mundo, né? E que tudo que é bom, tudo que é puro deve tomar conta da nossa mente. A mesma palavra que diz, né, para a gente se conformar com esse mundo, ela diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Uma mente renovada é uma mente que não sabia que estava fazendo errado. Quando ela descobre que estava fazendo errado, aí a mente se transforma, porque agora ela vai fazer certo. Então, se em algum aspecto a sua escolha que tem lhe motivado a vir a este lugar não tem sido por conta do seu relacionamento com Deus, em espírito, em intimidade e em verdade,
sem chamar atenção. Um desejo inimigo sem chamar atenção. Então ele disse assim, olha, falou com um alquimista, seria o químico dele. Olha, você vai, faça aí alguma colocação, mas eu quero que essa pessoa morra aos poucos, que seja imperceptível. A pessoa vai de repente, com o passar do tempo, acabe e suma de vez. E assim o alquimista fez. Deu a poçãozinha e de vez em quando, não, a cada semana ele colocava em alguma coisa que aquela pessoa que ele ia ingerir aquela poção. Passaram-se os dias, passaram-se alguns meses e tinha uma recomendação especial. Esse remédio, essa poção, ele não pode morrer imediatamente. Ele tem que morrer aos poucos. E quando passaram-se muitos meses, aquele homem foi definhando, emagrecendo, o cabelo caindo, e ele ainda tinha feito outras exigências. Que ele, durante o processo de morte, fosse transformado assim, algumas modificações no seu corpo fossem aparentes. Então, quando ele consegue ver aquela pessoa morrendo aos poucos, sofrendo, ele vibra porque ele conseguiu o que ele havia planejado. Quando a gente escolhe mal, aqui em adorar, ou como adorar, aquilo que a gente escolhe, tal qual o veneno que esse rei pediu para preparar, aos poucos vai se infiltrando dentro da nossa vida. E quando a gente se dá conta, a gente está tão longe do corpo, que muitas vezes a gente não consegue voltar, ou está tão debilitado que não tem forças para sair de onde está. Adoração é escolha. Que a igreja de Deus, que você, amigo, convidado nessa noite, escolha adorar ao Senhor. Escolha render seu coração a Ele, a fim de que, de fato, o nome dele seja honrado e glorificado na sua vida. Adorar é uma escolha. E quando você vem, se imagine uma igreja que se reúne para adorar. O poder de Deus desce em profusão. Se você está satisfeito com o que você tem recebido, é porque você ainda não viu tudo que Deus ainda tem por fazer para mim e para você. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical e que este louvor ache também lugar em seu coração. Amém. Amém. E desfio a tua direita, mas você vai se atingir.
Foi pensando então que decidiu te me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for com a prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Me cairão ao meu lado e desviou a tua direita, mas não será contigo, verás o caminho. Só Deus, se te fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. Te preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Ninguém irá se dar a enquanto eu vou para não te Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não será contigo, verás o caminho. Sou eu, teu Deus, se te fechar a porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua história. Ninguém irá se dar enquanto vou para eu não te Oh, filho, contigo eu estou. Amém.